colocar aqui. Pronto, então vamos lá para gravar os nossos 4 fantásticos, Fab Four. E a gente vai ter que ficar especialista em abertura de mercado, viu, pessoal? Pronto, então nós temos aqui Fab Four. O que é composta a Fab Four? A Fab Four ela é composta de 4 elementos. Primeiro delas, a média de 200. Segundo, a média de 20. Terceiro, PDC, preço de fechamento. E quarto, última região de congestão. Última região de congestão. Então, está aí os 4 elementos que são compostos pela Fab Four. Agora, nós vamos observar a localização que isso aqui abre. Então, nós temos aqui... Cadê? Então, nós temos... Isso tem essa sequência tem algum grau de importância? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Gente, eu não sei desenhar, tá? Então, vocês vão me perdoar aí. Então, pronto. Vamos dizer que nós temos a região da Fab Four aqui. Aqui nós temos a Fab Four. Aqui é uma região de quê? De trap. Então, a gente já sabe que nessa região, a região de armadilha, nós não podemos fazer nada, nós não devemos fazer nada nessa região aqui. Então, aqui eu tenho a média de 200, eu tenho a média de 20, eu tenho o preço de fechamento e eu tenho a última região de congestão, que ela é composta disso aqui. O que a gente espera? Nós estamos aqui falando em termos de localização, tá? De localização. O que nós esperamos num cenário desse? Então, a gente espera que o preço ele abra com uma barra de compra. Uma barra de poder, de preferência uma barra elefante, ou uma ABT, para que a gente possa continuar esse movimento aqui. E de preferência que ele abre na localização 1, mais 1, né? Localização mais 1. Aqui nós temos a localização 2 e mais acima nós temos a localização 3. Então, a gente espera que o mercado abra nessa região aqui, com uma dessas duas barras aqui. Ou a barra elefante, ou uma BT, para a gente continuar nesse movimento aqui. Beleza. Vamos dizer que o mercado não abra aí nesse cenário. E ele abra nessa região aqui. Na localização menos 1, aí eu tenho a localização menos 2 e a localização menos 3. Então, eu quero que ele abra aqui. Se ele abre aqui com uma barra de venda, mas essa barra não pode ser qualquer barrinha. Ela tem que ser uma barra elefante BT. Eu digo para vocês que são as duas melhores para a gente executar a Fab Four. Então, pronto. Abriu aqui, ou então ele abre com uma TT. Beleza, eu vendo nessa região aqui. Perceberam que ele está abrindo abaixo da média da Fab Four, ou então acima da Fab Four. Legal. Vamos dizer que ele abra aqui, na região, na localização 2. Com uma barra elefante ou uma TT. Pessoal, abrindo aqui, eu tenho a possibilidade, na localização 1, eu tenho a possibilidade de quê? Ter um lote grande aqui. Ah, eu opero com 2 contratos. Posso jogar para 5? Depende do teu gerenciamento, sempre dentro do seu plano de gerenciamento. Beleza, então eu estou com 5 contratos aqui.
abre na localização 2, o que que eu vou fazer? Em vez de eu entrar com 5 contratos, eu vou entrar com 2, com 3. E se ele abre na região 3, na localização 3? Uma barra elefante ou uma propriamente dita uma TT. O que que eu vou fazer na localização 3? Percebe que a localização 3 está longe da minha Fab4? Eu não vou vender. Eu vou esperar um motivo, uma barra de possível reversão. Eu não vou vender nessa região. A mesma coisa se eu falo aqui nessa região, localização -1, -2, -3, para venda, eu também tenho na localização 3 a mesma posição. Até a localização 2, dá mais 2, eu posso comprar, mas com um lote menor. Na localização mais 3, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar numa possível reversão de movimento. Maria, mas quais os setups que tem que dar lá em cima para mim? BER 180, poder das duplas. E lembrando, pessoal, se tiver numa região, lembrando região, que é um ponto de resistência, eu digo para você que tem mais qualidade na tua reversão de movimento para venda. Mesmo cenário para localização -3. Se eu estou longe, eu tenho que esperar possível evento de reversão. E de preferência, se eu tiver o quê? Uma região de suporte. Ou um fundo, um fundo nessa região, uma média, algum suporte que tem aqui que um dia o preço chegou lá e segurou teu preço. Eu vou procurar o quê? Setups de reversão. O que são setups de reversão? Vamos dizer que aqui me deu uma NRB. As minhas médias estão aqui em cima, distante da Fab4. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aguardar, de repente, uma TT, poder das duplas, Bull 180, são possíveis sinais de reversão de movimento. Maria, mas com que lote eu entro aqui? Entra com lote menor, porque você não sabe até que ponto. Se tua Fab4 é isso aqui, você tem que começar a lembrar dos níveis. 1/3, 2/3, então, qual a probabilidade dele chegar num terço? De 1 a 10 trades chega aqui. De 6 a 10 trades, chega na região de 1/3. Na metade, né? Então, são as probabilidades. Você vai entrar com mão cheia? Não, você vai entrar com mão cheia quando eu estiver nessa região aqui, ó. Que você diz assim, opa, grande possibilidade de ele dar continuidade nesses movimentos aqui. Legal. Pessoal, lembrando que existe também as possibilidades de Fab4 falhar. Em que momento que a Fab4 falha? Eu já vi vários cenários de Fab4 falhar. Vários. Quando a Carla entra, ela falha. Oi, Carla. Quando a Carla entra, ela falha. Existe, às vezes a gente pergunta por que a Fab4 falhou? Lembrando que o método não é 100%, tá? Então, nós temos aí a Fab4, e nós temos nessa região aqui uma mínima, e nós temos na região uma máxima. E o mercado abre em Fab4 estreita. Então, o que você acontece? Geralmente, às vezes, que ele abre aqui, tem que cuidar com esse ponto de suporte. Porque mesmo em Fab4 estreita, se ele abre nessa região aqui, eu tenho que ter um ponto de atenção.
Porque se da onde o preço está vindo, se ele veio de uma tendência de alta brusca e parou o preço aqui, o que forma que aconteceu aqui para ele, de repente, vir nessa região e também parar? Se isso acontecer, você também não vai comprar na cara da Fab Four. Porque às vezes o que, que acontece? O preço vai na região de Fab Four e te dá um setup de venda aqui, ó. Você vai o quê? Executar sua venda para de repente chegar na região do suporte novamente e tentar um rompimento. Outro cenário que pode acontecer. Que pode, pessoal. Não estou dizendo que vai acontecer, tá? Então, nós temos aí a mínima do dia anterior. E ele chega aqui e falha. E ele começa a subir eternamente aqui, ó. E rompe a Fab Four. No momento que rompeu, nós precisamos de quê? Rompimento, primeiro pullback, entrada. Lembrando, pessoal, sempre eventos de qualidade. Não pode ser qualquer evento. Procura sempre eventos de qualidade, principalmente na abertura de mercado. Principalmente. Ah, Maria, mas quais não são os eventos de qualidade? Eu digo para vocês, aqueles 3 que a gente já havia comentado alguns dias atrás. Bull 180, BTs e poder das duplas. Barra elefante. Barra elefante, se der, você compra quem? A GBA. Aí ela vem aquela questão, né? Localização anula. Evento, barra elefante de poder anula Força nula localização. Força anula localização. Aí veja o cenário. Tá? Então, assim, ficou claro aqui nessa região como que você deve agir em Fab Four estreita? Aí nós temos outro cenário de Fab Four. Vamos dizer assim, de preferência, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico, vai dar tempo aí. Vamos dizer que nós temos uma Fab Four bem ampla. Eu tenho aqui a média de 200, a média de 20 e o preço abriu lá em cima. E abre ainda com candle de compra. O que eu vou fazer num cenário desse? Percebe que aqui eu estou longe da 20, eu estou longe da média de 200. Eu estou em espaço duplo, double space. Eu não vou executar minha compra aqui, não. Eu vou pensar numa possível reversão de movimento para vir buscar primeiro a 20 e depois a minha média de 200. Isso tanto vale para compra quanto vale para venda. Tá? Então, assim, está numa Fab Four ampla, o preço abriu aqui. Lembrando que você pode operar dentro de Fab Four amplo, tá? O preço abre dentro da Fab Four. O preço abre dentro da Fab Four. Ele abre aqui. O que você faz nesse cenário aqui? Ó? Se ele chega nessa região aqui da Fab Four e não rompe, e dependendo da situação, das linhas médias de 20, a média de 200 estiverem descendente aí, setup de como você quer que eu tenha 20. Vou pegar aqui. Geralmente, Fab Four ampla, ele abre assim, né? Peraí. Fab Four ampla. A média de 200 está aqui e a 20 está lá em cima. Mais ou menos nesse cenário aí. Abriu aqui. Só que ele não rompe a Fab Four. E nesse momento ele vai me dando setup de venda aqui, ó. Eu tenho uma distância considerável da média de 200 nessa região aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? 50% e quem sabe vir buscar a média de 200.
Então, assim, existe vários cenários. Isso eu vou mostrar aqui no gráfico para nós, para saber como tem aberto aí o mercado. Quando tinha tudo para ir. Beleza, vamos lá então aqui. Falando já em Apple, não precisa fazer propaganda aí das ações, né? Pronto. Aqui nós temos um cenário de Fab Four estreita. Pronto, então nós temos quem? Por ordem, média de 200, média de 20, média de 200, média de 20, preço de fechamento do dia anterior e a última região de congestão. Então, tudo isso aqui é a minha Fab Four. Ele abre na região de Fab Four estreita, só que ele abriu longe da Fab Four. E ele abre já com um candle bem bonito, considerável aí. Pronto, então fechou esse candle aqui e gerou para mim um setup de compra aqui, ó. Uma RBI oculta. Maria, mas está longe, ó. Tem um gap aqui. Está longe. Em que região, que localização que ele está? Na localização mais 2. Eu tinha localização 1 aqui, localização 2. Eu vou entrar com a minha mão cheia? Não, eu não vou entrar de mão cheia. Eu vou entrar com mão menor. Então, assim, teve qualidade essa minha Fab Four? Sim, teve qualidade. Por quê? Ele abriu com um candle bonito. Um candle de compra. E ativou, inclusive, uma GBI. Eu quero só um respiro, uma RBI, né? Eu quero um respiro para dentro dessa barra elefante. Pronto, respirou. Eu quero comprar a eliminação de uma barra vermelha. Poderia ter comprado aqui? Poderia ter comprado aqui, porque ele está ativando vendedor. Esse paviozinho aqui é de venda. Então, eu poderia ter comprado por confirmação aqui. Eu comprei por RBI. Outro cenário é de Fab Four. Ah, Maria, não tenho segurança, fico lá. Daí a gente vem aquela questão lá, entra a questão. Espera passar primeiro pullback. Aconteceu o primeiro pullback? Aconteceu. Só que, percebe como é que está a direção da tua 20 e a direção da tua 8? A 8 apontando para baixo, você não faz nada. Então, você espera quem? Alinhamento de média. Na mesma região, ele começa a me dar setups, mas as médias não estavam alinhadas. Eu tenho NRB e aqui eu tenho uma barra que limpou as últimas 5 barras. Opa, minha compra. Médias alinhadas. Ângulo de 45 graus. Eu digo para vocês que é o ângulo bom, que mais paga, porém, mais difícil um pouquinho de condução do trade. Então, a minha entrada ela poderia ser feita nessa região aqui, na eliminação da barra vermelha, ou aqui. 2 setups de compra e 2 TTs sendo ativadas, TTTOs, né? Vamos ver outro cenário de abertura. Aqui. Média de 200, média de 20, fechamento e a última congestão do movimento. Só que a última 1 hora. Onde que se deu 1 hora aqui? Fechou. Aí, tipo, 22 horas. Então, seria 9 horas aqui. Sempre o pavio. Eu não posso entrar aqui, só porque aqui a minha média é de 20? Não. Eu tenho que seguir pegar isso aqui, ó. Então, a minha Fab Four é isso aqui. Pronto. Eu estou numa Fab Four estreita? Aparentemente sim. Só que o que aconteceu aqui, ó? Ele abre na localização 2, perdão, na localização 1, porém com candle vendedor. Não tem como eu comprar isso aqui.
Ele não ativou nenhum candle vermelho aqui para eu comprar nessa região. A compra daria nessa região aqui, ó, se ele viesse até aqui, mas eu tenho que enfrentar paredão. Aqui eu tenho uma região de venda. Então, assim, eu não posso enfrentar esses paredões. Então, pronto, o que que acontece? Ele rompe a Fab Four pela primeira vez, deixa passar o primeiro rompimento e ele retorna para dentro dela. No momento que ela retorna, eu tenho o quê? Uma Bear 180. Poderia ter comprado antecipado dentro dessa Bear? Poderia, porque ele rompeu. Quando elimina 70% a 80% da barra verde, eu tenho o poder de venda, meu stop fica mais curtinho. Então, assim, quando abre nessa localização, ou lá em cima, com localização de compra, com candles vendedor, não se assuste. Ou eliminação de uma barra vermelha, para compra, e aí você olha para a tua esquerda, o que que eu tenho? Tem que encarar isso aqui. Então, não tem compra. Então, você espera, se ele rompe de novo, espera ele voltar e pegar. Primeiro pullback. E aqui eu teve a venda. E deu o trade aí, né? Deu 1 para 1 aqui. Perceberam que eu só tô pegando a abertura, né? Outro cenário aí, média de 200, média de 20, fechamento do dia anterior e última congestão. Essa é a minha Fab Four. O preço abriu quase abaixo, na verdade abriu abaixo da Fab Four, porém com candle comprador. Não faz nada. Ativou algum candle como vendedor aqui? Não, não ativou. Poderia ter ativado essa TT aqui, não ativou. O que ele faz? Ele vai novamente na mesma região, rompe a Fab Four, eu não vou comprar aqui. Olha a posição das médias. E ele entra para dentro da Fab Four na região do quê? Do trap. Então, na região de trap, nós não fazemos nada, ficamos de fora. Esse era um trade de ficar de fora de fato. Porque a última congestão, inclusive, ela vem, ó, descendente. Totalmente descendente. A melhor congestão é aquela que fica assim, ó, lateral, que ela fecha lateralizada. E aí sim eu tenho uma Fab Four de qualidade. Hoje, inclusive, as ações abriram totalmente fora do padrão, né? Bem, bem longe da Fab Four. Outro cenário, média de 200, média de 20, fechamento do dia anterior e a última região de congestão. Qual foi? Aqui, ó. Fab Four tá aí. Aqui. Olha onde abre. Região de compra, candle vendedor. Opa, aqui eu tenho um espaço considerável da média de 20. E já de cara me dá um candle de venda. Quem que eu vou buscar? Percebe que eu estou com a região Fab Four ampla, eu posso executar trades dentro da Fab Four? Posso, quando ela está expandida. Ele, por duas vezes, ele fez uma tentativa de rompimento da média de 200 e não conseguiu e me devolveu uma TT. Um poder de venda aí. Ó, rompe a Fab Four, ele testa dentro dela de novo e aí ele te dá um setup de venda aqui, ó. Então, assim, quando rompe, pessoal, vocês esperem o quê? O primeiro pullback. Aqui. Maria, qual que é a diferença desse para aquele anterior que você mostrou? Que o anterior não faria o trade. Esse aqui, você não faria? Ponto de Então, resistência. o exemplo anterior que você mostrou, esse daí, né? Então, esse também é Fab Four ampla. Aqui, ó. Tem uma resistência aqui?
Para você ir buscar 20 ou buscar 200? Não tem, Não, só certo? a Fábio Before, perninha Isso. da Fábio Before. Aqui você tem uma Aqui resistência. tem, Pronto. tem, Aliás, perdão, no suporte lá no outro, né? Desculpa. No sim. outro, no Não, suporte, lá no suporte, e aqui eu tenho uma resistência. Então, qual a probabilidade? Percebe que são ângulos iguais, porém são diferentes? Como diz assim, o pessoal fala assim, parecido, é igual, só que é diferente. É igual, mas é diferente. Igual, só que é diferente. Então, lá eu não tinha. Aqui eu não sabia se de fato ia ser um suporte. Aqui não, aqui eu tenho uma resistência com um poder de venda. Então, eu venho buscar a média de 20. Então, assim, vai depender de tudo onde está abrindo. Por exemplo, se você tem o fechamento do dia anterior aqui, eu tenho um suporte. O preço vem aqui, tá amplo, tudo a média de 20 está lá, 200 tá acima, e o preço abre aqui e me dá uma bull 180. A região de quê? De suporte. Eu tenho uma região de resistência. Então, assim, são cenários diferentes. Não são cenários iguais. Eu vou vender, se ele tocou numa região de resistência, eu vou vender. Se ele toca numa região de suporte e as médias estão longe, qual a probabilidade de buscar a minha média? Sempre assim. Vamos ver aí. Outro cenário de Fabifone. Ampla. Por que lá? Ó? Porque a minha congestão é aqui, ó, não é aqui. 220, fechamento e a última região de congestão, é ali, ó. Percebe que ele fez o quê? Ele abre dentro da Fabifore com candle vendedor. E vou dizer mais uma dica para vocês. A melhor Fabifore é quando abre na posição de compra, é aquela que a média de 200 está acima da média de 20. E se ela abre num cenário de venda, a maior probabilidade de continuação é quando a 200 está abaixo da 20. Assim. Tá? Então, aqui, ó, ele abre com quem do comprador, mas dentro da Fabifore, ele não rompe a Fabifore. Aí você não faz nada nessa mesma região, espera romper, ó, rompeu, rompeu. Espera romper. Primeiro pullback, deu trade, olha o tamanho dessa barra elefante aqui, ó. Ah, não tenho confiança ainda. Porque ele fez lá, ó, testou a média de 20. E fez o nosso golfinho aí, né? Outra. Olha o cenário dessa Fabifore aqui. 220, última reunião de congestão, preço de fechamento. Tem candle de poder aqui? Não tem. Nós queremos o quê? Que ele esteja um candle poderoso. Ele abriu com uma TT aqui, ó, só que sem qualidade. Tenta aí novamente com essa BT, não foi, e devolve. Que espaço que nós temos aqui? Espaço duplo. O preço abriu longe da 200 e longe da 20, a 200 longe da 20. Então, aqui eu teria uma venda nessa região aqui, sempre ativando o setup, pessoal, sempre. BTTO, venda, busco a 200 e busco a 20. O preço tende, lembrando vocês que o preço tende a não trabalhar por muito tempo acima da média de 200 com a 20 abaixo dela. Então, busca cenário quando ele está, além de estar em espaço duplo, ele está com as médias invertidas. A 20 que devia estar aqui não está, e a 200 aqui embaixo. Ele está com a primeira 200 e depois a 20. Então, a probabilidade é maior de venda para vir buscar a 20. Que o preço tende a ficar o quê? Próximo da média de 20. Ele se afasta, ele volta para 20. Se afasta, volta para 20.
Ele pode permanecer, ele pode ficar longe da vítima, mas ele não pode permanecer longe dela. Então, ele tende a retornar para ela. Dúvida, pessoal? Vamos ficar Ai, especialistas. putz, na hora ver tudo aquela monte de